Vamos orar. Querido Deus, pedimos que o Espírito Santo mais uma vez esteja abrindo nosso coração para a mensagem que vamos ouvir agora. Aqui estamos nós, Deus, de coração aberto, querendo te ouvir, querendo aprender mais de ti. Traz, Senhor Deus, o seu recado para nós. Esteja abençoando cada um de nós que aqui estamos, aqueles que estão nos assistindo pela internet também. E que o Senhor se faça presente na nossa vida. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Essa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre um tema que a gente ouve bastante falar, um tema bastante comum ao cristianismo, mas que muitas vezes, até por tanto falar, a gente fica refletindo na sua realidade, vai acontecer mesmo, quando vai acontecer, que é sobre a volta de Jesus. Não trouxe nada novo para falar, mas queria refletir com você sobre o quanto nós estamos esperando. Quando a gente fala breve Jesus voltará, o quão breve é esse breve? A gente ouve nossos pais, nossos avós e tantas pessoas que já até morreram pensando nisso, e a gente pensa, será que esse breve é breve mesmo? Será que Jesus vai voltar? Quando virá? Qual deve ser a minha postura? Eu queria fazer uma reflexão em cima disso nessa noite com você. Para iniciarmos, convido você a abrir sua Bíblia em João, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Aqui a gente tem uma das mais bonitas, ao meu ver, promessas de Jesus Cristo para nós. João 14, verso 1 ao verso 3. E eu quero ler com você nesse momento. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Essas palavras de Jesus, elas são muito especiais para nós. E elas mostram até quando a gente precisa entender e qual a importância de acreditar na volta de Jesus. Nesse momento, e eu já até falei sobre isso alguns anos atrás, acho que 1 ano e meio atrás, comentei um pouco sobre esse verso, que ele, entendendo o contexto, a gente entende um pouquinho do momento em que Jesus falou essas palavras. Se você olhar, e eu aconselho você a olhar em casa o capítulo anterior, que é o capítulo 13, a gente vê João narrando um dos momentos mais complicados da vida dos discípulos. Na minha Bíblia eu leio o subtítulo aqui, Jesus lava os pés dos discípulos. Deve ser assim na sua Bíblia também. Essa frase que nós lemos agora, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, tal, ela foi dita naquele último jantar de Jesus com os discípulos. Para a gente são palavras bonitas, palavras especiais, mas o momento em que elas foram ditas por Jesus não foi um momento especial e não foi um momento nada bonito para os discípulos. Para você ter ideia, nesse jantar que a gente até reproduz através da Santa Ceia, praticamente todas as crenças dos discípulos caíram no chão. Foi um jantar muito confuso para os discípulos. Primeiro, imagina comigo, Jesus chama os discípulos para um jantar. Ok, um jantar, nada novo, eles chegam. Só que quando eles chegam, eles já se deparam com a primeira situação inusitada. Não havia ninguém para lavar os pés dos discípulos que estavam ali para comer. Naquele tempo eles comiam em mesas baixinhas, então o pé ficava muito próximo da comida, e eles, antes de comer, eles lavavam as mãos. Lavavam as mãos, mas também lavavam os pés. Então, assim como hoje, né? Vou trocar o microfone. Oi. Assim como hoje a gente lava as mãos para comer, naquele tempo eles lavavam as mãos e lavavam os pés também, era uma questão de higiene. Fico imaginando a mãe chegar para comer, né? Menino, já lavou seu pé? Isso para a gente é meio estranho, né? Lavou o pé para comer, mas naquela época isso era muito comum. E quando eles chegavam para comer, geralmente tinha algum criado, algum servo para lavar o pé daqueles que ali estavam. Só que quando os discípulos chegaram, e Ellen White comenta isso com muita riqueza, não havia ninguém, nenhum criado, nenhum servo para lavar os pés dos discípulos antes de jantarem. Como bons judeus, eles não podiam comer com as mãos sujas, com o pé sujo, tinham regras muito rígidas de higiene. Só que eles ficaram olhando ali para ver quem iria lavar os pés dos outros. O lavar o pé era uma situação também um tanto humilhante pelo seguinte: quando alguém lavava o pé de outra pessoa, ele estava dizendo, olha, você é mais importante que eu.
E os discípulos tinham aquelas briguinhas, né, de quem era o melhor, quem era o mais importante, a ponto de chegar a mãe de um deles e falar: olha, Jesus, quero te pedir uma coisa. Tal, o que você quer pedir? Não, que quando o seu reino chegar, que um filho meu sente à sua direita e um filho à sua esquerda. E eu fico imaginando, né, Jesus olhando para ela, falando: você podia pedir qualquer coisa, vai me pedir isso. E os discípulos tinham essas brigas, tinham esse pensamento, quem era o melhor, e nenhum deles quis ceder e ajoelhar para lavar os pés dos outros. E aí, nesse momento em que eles ficam ali, não vou lavar, quem vai lavar, não sou o mais importante, não, eu. Jesus vem com um balde e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso, gente, foi muito assustador. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, lavando os pés deles. Tanto é que a gente lê ali no capítulo anterior que Pedro olhou para Jesus e falou: não, você não vai lavar meu pé, não. Não, onde já se viu isso? Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não pode ter parte comigo. E aí Pedro, do jeito que era, né, falou: não, então não lava o pé não, lava o corpo inteiro. E aí Jesus olhou e falou: não, Pedro, só o pé é suficiente. Primeira coisa assustadora naquele jantar, Jesus lavando os pés dos discípulos. E aí continua, depois teve um segundo momento. Jesus olha para os discípulos e fala: olha, eu vou para um lugar que vocês não vão poder ir. Como assim? Como assim? Jesus vai para um lugar que a gente não vai poder ir? A maioria deles abandonou família, abandonou emprego, abandonou tudo para seguir Jesus. E Jesus chega e fala: não, vou para um lugar que vocês não vão poder ir. Falando isso, eles acreditavam também que Jesus ia ser um rei terreno, ainda tinham essa ideia na cabeça, embora Jesus tentou quebrar isso várias vezes, mas não tiravam isso. E eles falaram: não, como assim? A gente, vendeu e perdeu tudo por você e agora você vai para um lugar que a gente não vai poder? Como assim? E aí Jesus olha para os discípulos e fala: olha, um de vocês essa noite vai me trair. Como assim essa noite? O que vai acontecer essa noite? Alguém trair? Como assim? Se não bastasse, Judas sai do jantar, do nada. Pedro fala: não, eu não vou te trair, olha, estou contigo até o final. E Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair, vai me negar por 3 vezes. Como assim, se Pedro negar Jesus? Imagina os discípulos pensando: o que vai acontecer de mim? Gente, num jantar, tudo que eles acreditavam foi colocado no chão. Embora pareça bonito, a gente vê a cena da Santa Ceia ali nos filmes, para os discípulos foi um momento muito difícil, foi um momento muito complexo. E aí, nesse momento em que os discípulos estavam preocupados, estavam sem esperança, estavam assustados com tudo que Jesus estava falando, Jesus olha para eles e fala essas palavras. Em outras palavras, ele diz, capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados. Olha, eu sei que tem muita coisa complexa, eu sei que eu passei muita informação para vocês, mas olha, não fiquem preocupados, não fiquem atribulados, não fiquem com o coração preocupado. E interessante, Jesus não só fala: não fica preocupado, tudo vai se resolver, não, mas ele fala o que eles têm que fazer. Fala: olha, não se turbe o vosso coração. Primeiro, creia em Deus. E quando ele fala essa expressão Deus, ele evoca tudo que Deus é, tudo que ele fez pelo povo de Israel, tudo. E ele fala: creia em mim. E falando isso, ele evoca também tudo que eles viram Jesus fazendo. Ou seja, não fiquem preocupados, confiem em Deus, confiem em mim. E encerrando essa sentença, ele dá um motivo maior pelo qual eles têm que confiar, dizendo: olha, o foco não é isso aqui, o foco é lá. E ele diz: na casa do meu pai há muitos quartos, há muitas moradas. E aí ele não só fala que lá tem, mas ele fala: eu vou para lá preparar um lugar para vocês. E ele fala: depois que eu preparar, eu não vou ficar lá preparando, não, eu vou voltar, buscar vocês e levar vocês para ficarem comigo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Gente, essa promessa ela foi dita nesse momento complexo para os discípulos, mas ela foi um alento, foi uma bênção, trazendo paz e tranquilidade para eles naquele momento difícil. A volta de Jesus ela tem essa missão na nossa vida. A missão de nos confortar nos momentos difíceis, a missão de nos ajudar nos bons momentos, para a gente não se esquecer de que, embora estejamos sendo abençoados, isso aqui não é o foco final da nossa vida. E a volta de Jesus tem a missão de que a gente entenda de que o final de tudo não é aqui. Tem algo muito, muito melhor e muito mais especial nos esperando. Jesus fez essa promessa. Jesus não mente. Se ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar. Ele disse: eu vou preparar, e ele foi, já cumpriu essa primeira parte, ele está preparando, e eu não vejo a hora dele cumprir a segunda parte, que é voltar, nos buscar, e não só nos buscar, mas nos levar para poder morarmos com ele nas mansões celestiais. Queridos, essa é a nossa maior esperança. É por isso que nós estamos aqui.
É por isso que a gente, aguarda, a gente espera a grande volta de Jesus, esse momento especial onde a gente vai poder, ser eterno, vai poder ser imortal, vai poder se unir a Jesus e desfrutar da presença dele. Só que agora a gente chega num porém e numa questão. A questão de que às vezes parece que está demorando, às vezes parece que vai acontecer logo, às vezes parece que não. Conversando com meus pais, a minha avó já era cristã e acreditava nisso e morreu acreditando que veria Jesus nos seus dias. O meu pai acreditava que, antes mesmo de eu nascer, Jesus iria voltar. Eu acredito que muito em breve Jesus vai voltar. Só que muitas vezes, embora tenhamos essa promessa muito clara aqui em João, a gente se contesta indiretamente. Mas a gente principalmente nos momentos difíceis, a gente fica perguntando, Senhor Jesus, volta logo. E aí vai repetindo as dificuldades, Jesus volta, mas o que está acontecendo? Não, mas vai ser agora. E parece que não acontece. E um grande problema que eu chamo até de um problema também, são as teorias que criamos. Algumas teorias sem nenhum fundamento, outras até com certo fundamento, que visam nos aproximar e nos preparar para a volta de Jesus, mas que muitas vezes elas criam, na verdade, um efeito reverso. A gente vê, por exemplo, ano 2000, foi falado, eu lembro que era criança, falaram, olha, 1999 para 2000, o tal do bug do milênio. Não, vai ter o bug do milênio, os computadores vão travar, vai mudar o número ali, e o negócio, E eu lembro que eu fiquei esperando ali no ano novo, 10, 9, 8, tem o bug do milênio, 3, 2, 1. Estava ali todo mundo. Todo mundo se abraçando, não aconteceu nada. Ainda tinha aquela mesa com farofa, com uva passa, que sempre tem no ano novo, não sei para quê. E todo mundo se olhando e, opa, não aconteceu nada. Tal. E pequenininho, acho que eu tinha 11 anos. E aí foi ver na televisão, eles, não aconteceu nada, o bug do milênio. Não, é que a gente se enganou, não é de 99 para 2000, é de 2000 para 2001. Aí sim vai virar um milênio e tal. Ah, entendi. Também não aconteceu nada. E aí foi indo, e aí caiu em descrédito. Depois, lembro recentemente, um pouco mais recentemente, 2012, fizeram aquele filme, e porque os incas, os maias e não sei o que, a lua tal. E eu lembro que o dia marcado para o mundo terminar, um amigo meu postou no Facebook de manhã, olha, o mundo acabou e eu ainda estou indo trabalhar. Eu acho que não foi bem assim. E aí, mais uma vez, isso não aconteceu. E aí vem teorias, e aí vem pessoas falando, e eu sei que isso, a gente nem nota isso. Isso não é bíblico, a gente sabe que o dia e a hora não se sabe, mas principalmente para as pessoas que não acreditam em Deus, tudo isso vai fazendo com que a volta de Jesus se torne mais uma brincadeira. E aí quando a gente sai por aí falando, olha, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo, as pessoas, muitas vezes sem perceber, ligam e assimilam isso a esses eventos que aconteceram. Não, pode ser até que volte, mas lembra, já agitaram, já falaram tal. E muitas vezes, queridos, isso é perigoso até no nosso meio, no meio cristão, porque a gente interpreta eventos, inclusive proféticos, notícias e situações que a gente vê que mostram que Jesus está voltando, mas muitas vezes no afã de pregar essa mensagem, a gente passa uma falsa ilusão de que, sabemos a data, e mesmo não sabendo a data, não vai ser agora, vai ser semana que vem, vai ser ano que vem, vai ser nessa década. E aí criamos uma expectativa em nós e nas pessoas, e quando isso não acontece, mesmo sem perceber, a gente vai se frustrando. A nossa fé vai ficando minada. E muitas vezes a gente começa, sem perceber, a acreditar menos na volta de Jesus. Por isso que é muito perigoso, e por isso que Deus foi muito inteligente ao não nos revelar datas, a não falar, porque isso não cabe a nós. E aí quando eu falo que breve Jesus voltará, eu preciso entender também o que é breve. Me prevenindo desses pensamentos, me prevenindo de ficar, com alarde, mas com consciência da profecia, entendendo as profecias, sabendo que cada vez estamos mais perto e conscientemente com a presença do Espírito Santo, avaliando e entendendo o momento que estamos vivendo. Eu preciso entender o que significa o breve, até para isso me ajudar na maneira de pregar a mensagem. O que eu quero dizer quando eu falo que breve Jesus voltará? Qual será que é o objetivo dessa fala? O que quer dizer breve? Quão breve é breve? Uma explicação que eu achei a mais sensata e que me acompanha até hoje foi a explicação do Dr. Rodrigo Silva, meu professor no curso de teologia.
E ele um dia na igreja explicando sobre isso, ele falou, olha gente, breve é uma questão mais qualitativa do que quantitativa. E ele explicou para a gente usando a seguinte ilustração. Ele mostrou a foto de algumas pedras, e eu queria, se possível, colocasse aqui na tela. Algumas pedras que elas estão há muito tempo prontas praticamente para cair, estão quase caindo. Tem algumas delas no Brasil, tem outras delas na Bolívia, vários lugares do mundo existem essas pedras. Se puder colocar aqui na tela, por favor. São pedras que elas estão ali por um fio suspensas, mas que fisicamente, até olhando, a gente vê que elas logo, logo vão cair. E ele contando para a gente sobre a geologia e tal, e dizendo, olha, essas pedras, segundo os estudos feitos, elas em breve vão cair. Elas estão por um triz para cair, a qualquer momento elas podem cair. Só que várias delas já estão aí dessa maneira há centenas de anos, talvez até alguns poucos milhares. Mas uma coisa é fato, elas estão prestes a cair. Breve essas pedras vão cair. O que significa que pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode demorar até mais tempo. Mas a qualquer momento, essas pedras podem cair. E eu achei isso muito interessante. Ele falou, gente, com a volta de Jesus é a mesma coisa. Com a volta de Jesus, quando eu falo que breve Jesus voltará, é muito complicado eu falar, vai ser amanhã, vai ser ano que vem, vai ser... Mas é um breve de que a qualquer momento isso pode acontecer. É mais qualitativo do que quantitativo. Por isso, quando eu entendo que é breve Jesus voltará, mesmo que aconteça rápido, ou que talvez demore mais do que eu imagino ou eu espero, isso não abala a minha fé, porque eu entendo que a questão do tempo é com Deus e não comigo. Breve pode ser a qualquer momento. Pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, pode ser daqui a décadas, embora eu não acredite nisso. Mas breve é que a qualquer momento isso pode acontecer. E não cabe a nós medir quando isso acontecerá. Pelo contrário, precisamos estar prontos. E aí, quando eu entendo essa questão de breve, eu começo a esperar Jesus voltar pelos motivos certos. Dizendo tudo isso e falando isso, eu sei que alguém pode até interpretar, não, pastor, você está acalmando a gente, está dizendo que vai demorar, Não, de maneira alguma. Pessoalmente falando e olhando tudo que a gente vê, vendo as profecias se cumprindo, vendo o caminho que o nosso mundo percorre, eu, humanamente falando, sinceramente não acredito que vai demorar muito tempo. Sabe, as coisas estão acontecendo muito rápido, cada dia são notícias novas, o próprio ser humano está, denigrindo sua própria imagem, e se Deus não voltar logo, o próprio ser humano acaba consigo mesmo. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho começado a colocar na minha mente o objetivo de parar de pensar no tempo. O objetivo de parar, Deus, ajuda-me a não focar nessa questão do tempo. A não começar a estudar a Bíblia só porque eu vi uma nova notícia e isso fez com que não vai ser agora e não, eu vou preparar. Não. Mas ajuda-me, Deus, a ter uma fé tão constante, acreditando na sua breve volta, a ponto que se eu voltar amanhã, ou se eu demorar 10, 20, 30 anos, eu vou continuar esperando com a mesma fé. Porque eu não me preparo simplesmente porque pode ser amanhã e pode me pegar desprevenido, mas eu me preparo porque eu quero estar na presença de Deus. Sabe, muitas vezes a gente se prepara para a volta de Jesus pelos motivos errados. Com medo de não estar pronto, com medo de... Sabe, e o medo ele tem o seu papel. A gente tem que enxergar também a nossa condição e nos despertar para isso. Mas o medo ele não tem poder para que a gente permaneça esperando. Na verdade, o maior sentimento que nos ajuda a ter uma espera verdadeira é o amor. Eu me lembro que eu morava lá em Brasília e estive recentemente visitando meus pais, semana passada, fazendo uma semana próximo lá, os visitei. E me lembro que a gente morava num condomínio e era bem longe do trabalho do meu pai, não bem longe, uns 40 minutos, 30 minutos. E eu ficava com a minha irmã ansiosamente esperando na janela o meu pai chegar. E no condomínio ficava a portaria lá longe, era um condomínio de casa, a nossa casa era a última, mas como não tinha quase nenhuma casa, a nossa era quase a primeira daquele condomínio, eu conseguia ver lá de longe o meu pai subindo, entrando com a Fiorino branca que ele tinha. Alguém se lembra da Fiorino? É um carro que existia aí. E o meu pai subia com a Fiorino dele, dava a volta, que era o caminho, e voltava. Eu lembro que eu ficava olhando com a minha irmã,
na janela, especialmente sexta-feira, que meu pai chegava mais cedo, a gente sabia que o sol ia caindo, meu pai estava chegando, e a gente ficava na janela de casa. Tinha um sofá encostado na janela, e a gente ficava em cima ali das costas do sofá, debruçado na janela, esperando e olhando o momento em que eu visse a Fiorino do meu pai. Vendo a Fiorino, eu saía correndo para poder encontrar o meu pai no caminho, e ele colocava a gente na parte de trás ali da Fiorino, dava uma volta no condomínio ali, aquele negócio gostoso, a gente ia para casa. Todas as sextas a gente fazia isso. E eu lembro que algumas sextas eu não fui para a janela, porque eu não estava muito feliz e nem com muita vontade do meu pai chegar, porque eu sabia que eu tinha feito coisa errada. Quando meu pai chegasse, iam falar para ele, e aí eu sabia que eu ia ter uma boa conversa com ele. Mas quando eu não tinha do que temer, quando eu não tinha, sabe, do que ter medo, eu ficava ansioso esperando. E aí eu comecei a medir essas duas coisas e perceber que o medo, ele pode até nos ajudar, nos preparar para a volta de Jesus, mas sabe, o medo é um sentimento muito volátil. Quando, na verdade, o amor, ele nos ajuda a esperar mais. Por amor ao meu pai, eu esperava ele chegar. Por saudade de ver o meu pai, eu esperava ansiosamente ele chegar. Pela alegria dele me receber, dele me colocar ali na garupa, da gente poder dar voltas no condomínio, da gente sentar, ter o culto, ouvir alguns discos que ele tinha. Sabe, tudo isso me motivava a esperar o meu pai ali na janela. E aí isso me leva a avaliar um pouquinho do porquê, qual o sentimento por trás da minha espera pela volta de Jesus. Será que eu espero e eu me preparo, venho à igreja, vejo as coisas acontecendo, eu levo minha vida espiritual com mais afinco por medo dele chegar e eu não estar preparado? Eu me ajeito aqui, resolver minhas coisas, que está voltando? Ou eu me preparo por amor e por saudade de Jesus, e porque eu não vejo a hora dele voltar, então eu quero estar preparado para esperar, para poder estar na presença dele. Esse sentimento, ele muda tudo. E a gente precisa, escanear o nosso coração e refletir. Por que estou esperando? Eu estava lendo uma meditação, ganhei de presente semana passada, e nossa, como eu tenho aprendido com essa meditação. Alguns devem se lembrar, uma meditação, se eu não me engano, dos anos 80, Fé que Opera, do Morris Venden. Muito legal, um senhor me deu. E eu comecei a ler, a primeira meditação que eu li foi uma que falava sobre o céu. E eu achei muito legal que ali ele falava, olha, a gente tem que esperar ansiosamente pelo céu. E ele citando, e ele falando ali nas páginas já amarelas da meditação que eu ganhei, e ele dizendo, olha, o céu vai ser um lugar incrível. No céu a gente vai poder pular de paraquedas sem paraquedas. Até ria, não é uma inspiração juvenil. Eu falei, nossa, como é que ele está falando isso? Pular de paraquedas sem paraquedas. A gente vai poder mergulhar sem instrumento de mergulho. E ele começa a citar as coisas, que a gente vai poder fazer no céu, voar sem precisar de avião, vai poder viajar, vai poder conhecer as coisas. E ele fala de um jeito que eu comecei a brilhar os olhos, eu com a minha esposa. Falei, gente, olha isso aqui, parece um amigo meu me falando. E aí eu comecei a pensar, e a gente começa a pensar no céu de outra maneira. E muitas vezes a gente enxerga o céu apenas como aquela visão distante, quando na verdade o céu é algo próximo, é um lugar de alegria, é um lugar de felicidade, é um lugar de inúmeras oportunidades, é um lugar de plenitude, é um lugar de sentimentos incríveis. Só que ali ele citava, e o que mais me chamou a atenção é que ele falou, apesar de tudo isso, o mais importante vai ser termos a companhia de Jesus Cristo. E aí eu percebi qual é o principal objetivo de esperar a breve volta de Jesus. Não é só para não ter mais morte, não é só para sair desse mundo de pecado, não é só para viver num local que eu vou poder voar. Não, tudo isso é legal, tudo isso é importante, ok. Mas o principal é poder estar na presença de Jesus. E é por isso que eu tenho que me dedicar, não apenas para estar preparado para a volta de Jesus, mas para amar e conhecer e criar um relacionamento com Jesus, que conhecendo e me relacionando com Ele, automaticamente eu vou ter saudade da presença dEle, eu vou ansiar o céu e me preparar para a volta dEle. Breve Jesus voltará. Isso não pode sair da nossa mente. A gente não pode deixar que os anos, que as dificuldades da vida, ou que às vezes, esse vai e vem dos sentimentos, influencia na nossa espera. Breve é breve. Eu preciso estar pronto todos os dias. A qualquer momento isso pode acontecer. E como eu disse, eu não acredito que demore. Acredito que seja muito rápido. Mas
quer saber, independente de demorar ou não, independente de ser amanhã ou daqui 50, 100 anos, independente de eu estar vivo ou estar morto, isso não vai fazer nenhuma diferença. Porque eu espero Jesus, não apenas para sair dessa terra, mas para poder desfrutar da companhia maravilhosa que Ele tem. Eu quero deixar essa pergunta para você hoje. Será que você tem esperado a volta de Jesus? Será que em algum momento da sua vida você já esperou isso com mais afinco? Talvez quando você entrou na igreja, talvez em um momento de provação. Talvez você fala, pastor, olha, hoje eu realmente preciso me atentar mais com isso. Às vezes a gente olha tanto para as coisas da terra que se esquece do céu. E eu vim hoje dar um chacoalhão em você e dizer que breve Jesus voltará. Talvez alguém aqui esteja do outro lado, esteja com esse sentimento às vezes de, poxa pastor, mas será? Sempre fala breve, às vezes não acontece. Eu vim dizer para você que breve Jesus voltará. E para todos nós que aguardamos a volta de Jesus, eu queria que a gente saísse refletindo nessa noite. Qual é a motivação e qual o sentimento que nos leva a dizer e acreditar que breve Jesus voltará? Que a nossa oração nessa noite seja, Jesus, eu não quero me preparar por medo, eu não quero me preparar simplesmente para estar num lugar melhor, eu quero me preparar, porque eu não aguento mais de tanta saudade. Eu quero te conhecer, eu quero estar na sua presença, eu quero, estar contigo. E esse deve ser o maior motivo por trás da nossa espera da volta de Jesus. Quando a gente espera Jesus por amor a Ele, por saudade da sua presença, por um sentimento de amizade tão grande, de pai e filho, de irmão com irmão, e não importa o tempo. Pelo contrário, o tempo não nos desanima. O tempo, na verdade, faz aumentar o desejo do reencontro. Eu lembro que eu saí de casa muito cedo. Eu, com 15 anos, já fui estudar no colégio e fiquei muito tempo longe. Eu lembro que ficava alguns meses longe dos meus pais, principalmente naquela fase inicial, e eu sentia muita saudade. E quanto mais tempo passava que eu não via os meus pais, ao invés de eu sentir menos saudade ou de começar a me anestesiar, é o contrário. Eu amava tanto os meus pais, que quanto mais tempo eu ficava longe deles, mais saudade eu tinha e mais ansioso eu ficava pelo nosso reencontro. Que eu e você temos um sentimento de amor tão grande para com Deus, que talvez aos nossos olhos a demora não nos desanime, pelo contrário, que ela nos fortaleça na convicção de que breve é breve. Breve pode ser amanhã, breve pode demorar mais do que eu imagino, mas o tempo não importa, porque eu espero não pelo tempo, mas pelo privilégio de poder reencontrar com meu Senhor Jesus nas alturas. Amém? Eu queria reafirmar esse compromisso com você. E quero perguntar quantos nessa noite querem reafirmar o compromisso de se preparar para em breve subir com Jesus para as mansões celestiais. Quero ver as mãos. Deus abençoe. Ratifique esse compromisso. Reforce isso no seu coração. Todos os dias fala, Senhor, eu quero te encontrar, eu quero estar na tua presença. Eu estou morrendo de saudade de você. Que isso, com certeza, Deus vai usar e Deus vai criar um relacionamento conosco que vai apenas aumentar a saudade e o desejo de reencontrá-lo quando Ele voltar. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Senhor Deus, muito obrigado por essa promessa que a tua palavra dá. Não sou eu falando, não é ninguém falando, é o Senhor mesmo, o Senhor Jesus dizendo que breve, logo, logo Ele vai voltar. Muito obrigado, Deus, porque a gente pode acreditar nela. Muito obrigado porque o Senhor não mente. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. E ajuda-nos, Deus, as coisas desse mundo, os problemas, as dificuldades, até as bênçãos que a gente recebe, que em nome de Jesus, nada disso nos afaste dessa espera. Ajuda-nos, Deus, a todo dia ratificar, todo dia estarmos ligados a Ti, para que essa saudade cresça no nosso coração, esse desejo, essa ansiedade possa só crescer, para que a gente espere o Senhor voltar, não por medo de ficar aqui, mas pelo anseio de encontrar e de passar a eternidade ao seu lado. Deus, renova e purifica as nossas motivações. Que a gente faça o certo pelo motivo certo, que a gente venha à igreja, que a gente estude a lição, estude a Bíblia, para criar um relacionamento contigo, que a gente, te espere com o coração aberto. Abençoe, Deus, aqueles que talvez já desacreditaram na tua volta. Abençoe aqueles que talvez estão esperando há muito tempo, que já criaram expectativa e às vezes estão, desanimados. Será que isso vai acontecer? Será que vai mesmo voltar? Deus, reforça a nossa fé e ajuda-nos a esperar confiantemente na tua breve volta.
Ajuda-nos a motivar as pessoas também. Ajuda-nos a falar disso para o nosso colega de trabalho, para as pessoas que a gente encontra na rua. E não só falar, mas viver de tal maneira que elas enxerguem na nossa vida que nós estamos esperando a sua breve volta. Nós reafirmamos nessa noite o compromisso de esperar. E de não só esperar, mas apressar a tua volta. Entra no nosso coração, transforma o nosso sentimento. Amplia essa saudade e coloca um amor sincero por ti, para que a gente possa te esperar pelos motivos certos. Nos entregamos em tuas mãos. Obrigado por essa promessa maravilhosa, que nós dizemos e agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém.